Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Pablo. Eu vou começar hoje aqui uma pequena série sobre o uso do AutoCAD. Esses vídeos são voltados para os meus alunos do curso de engenharia, mas também para qualquer outra pessoa que tenha interesse em aprender um pouquinho sobre o AutoCAD. Vamos ver algumas dicas, alguns recursos interessantes, pelo menos para você começar a poder fazer os seus desenhos e os seus projetos. Eu espero que você goste e vamos lá. Muito bem, então aqui nós temos uma tela, uma janela nova com o nosso AutoCAD, né? Eu tenho uma folha, um arquivo em branco, né? Eu costumo dizer uma folha nova para poder desenhar. E aqui eu tenho a minha área que no momento ela não tem limite, né, para desenho. Uma coisa interessante é que eu gosto de, por exemplo, fazer os limites do desenho para desenhar numa folha já pronta. Há outras possibilidades, né? Você também pode desenhar o seu projeto, o seu desenho numa escala natural, como alguns profissionais fazem, e depois reduzir essa escala para que você encaixe isso dentro de uma folha para uma posterior impressão. Mas eu gosto aqui de criar já um limite para esse papel para mostrar para o aluno como que isso funciona e assim ele tem uma noção melhor, né, de um desenho dentro do AutoCAD como se ele estivesse trabalhando numa folha de papel. Então eu venho aqui e utilizo o comando limits, ele vai me dar qual é o meu canto inferior esquerdo, a origem é sempre zero no x, zero no y, né, as coordenadas x, y, porque eu estou trabalhando em 2D. Eu dou um Enter e vou colocar o meu limite. Eu vou colocar uma folha A4 no modo retrato 210, tab 297. Eu dou um Enter, ele vai assumir este valor. Eu verifico aqui embaixo. Em seguida, eu vou alterar minha grade, comando grid. Veja que eu posso digitar em qualquer ponto da tela, que ele já entende este comando. E aqui eu posso alterar o tamanho do meu grid e eu posso dizer se o meu grid ele faz parte ou ele é apresentado, melhor dizendo, somente nos limites do papel, né, ou nos limites do meu desenho. Eu vou usar a opção L, portanto, a que está marcada, e No, não. Eu quero, ou seja, que essa grade ela fique somente em volta do meu limite. Eu coloquei como 210 por 297. Na verdade, são unidades de desenho. E depois a gente pode utilizar essa unidade de desenho, essa correspondência da unidade com uma unidade de milímetros, por exemplo. Aqui eu não estou vendo nada porque o meu limite ficou muito pequeno para a folha. Comando zoom, opção All para ver tudo, ele vai me encaixar a folha aqui na tela. Está pronto esse início do nosso desenho. Tudo bem, então temos uma folha pronta para desenhar. Eu posso utilizar aqui inclusive o mouse para um zoom, né, na tela. E eu gostaria de apresentar as coordenadas, né? A coordenada eu posso vir aqui no botão Customization, escolher Coordinates, ele vai ligar as coordenadas para mim. Então veja que ao movimentar aqui o mouse, aqui na parte inferior da tela, você tem a coordenada no eixo X e a coordenada no eixo Y. Ok, vamos falar um pouquinho então das coordenadas, no uso da coordenada para desenhar as nossas linhas e objetos. Uma das primeiras coisas que você deve aprender no AutoCAD é o domínio das coordenadas. Para que eu possa então fazer uma linha, utilizando a coordenada, eu vou usar o comando line. Então, dando um Enter. Se eu quiser utilizar-me da coordenada absoluta, é a coordenada que vai utilizar como ponto de origem o início da folha, o zero no X, zero no Y. Veja que aqui a minha linha, minha mira, ela está andando, pulando, né? De 10 em 10 unidades, porque eu ajustei um comando chamado snap, para que ele faça esse salto de 10 em 10 e ele cai certinho no quadriculado da minha grade. Depois nós vamos alterar esse comando snap. Então, se eu colocar aqui 100 no X, 50 no Y, ele pegou um ponto aqui no plano.
E eu posso aqui, veja que ele sugere que eu faça uso da coordenada polar. Então, o que é a coordenada polar? É a coordenada que usa de um ângulo para fazer o traçado. Então, se eu quiser fazer aqui uma linha 100 unidades num ângulo de zero, eu posso utilizar-me do seguinte, comando, arroba 100 num ângulo de zero. Eu poderia digitar o sinal de menor, veja que ele tem aqui o sinal de menor. Opa, ele está colocando 14, eu vou ter que pôr o zero agora, num ângulo de zero. Dado Enter, veja que ele me fez a linha 100 unidades num ângulo de zero. Fazer uma outra linha de 50 unidades num ângulo de 90, 50, sinal de menor 90, ele vai fazer uma linha para cima, veja só. Para que eu faça o retorno, né, eu trace uma linha para a esquerda para fechar um retângulo, eu vou fazer arroba 100 num ângulo de 180. Ele também, como o Snap está ligado, ele está me ajudando a fazer isso. Ele já havia até colocado essa medida para mim. Veja que aqui, se eu parar o mouse, ele já vai entender que eu quero fazer uma medida, uma linha de 50 unidades num ângulo de 90 graus para baixo. Eu posso utilizar-me também da opção Close, que se você verificar aqui na linha status, aqui na linha do comando, eu tenho uma opção chamada Close. O Close é para fechar o primeiro com o último ponto. Dá um clique, ele já fecha para mim. Então, como é que você faz uso da coordenada polar? A coordenada polar ela é utilizada através de uma distância, um sinal de menor e o ângulo de inclinação. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma linha line aqui num ponto qualquer e traçá-la com um comprimento de 50 unidades num ângulo de 45 graus, eu vou digitar arroba 50 num ângulo de 45. Um ângulo de 45. Aqui, a minha linha está feita. Se eu der um Enter, simplesmente ele vai sair do comando e esperar que eu desenhe um novo objeto. Eu posso também fazer a chamada coordenada relativa, fazer uso da coordenada relativa. Como isso funciona? Vou digitar o comando line, eu vou clicar num ponto qualquer aqui da minha tela. Imagine que eu quero, a partir desta linha, eu quero traçar uma linha reta de 120 unidades. Então eu posso fazer assim, arroba, no eixo X eu quero que ela ande 120, vírgula, no eixo Y eu quero que ela não se movimente, ou seja, que ela fique em linha reta. Eu vou colocar o zero. Pronto, tem a minha linha traçada aqui de 120 unidades. Quero fazer uma linha de 25 unidades para cima, eu vou colocar arroba 25, ou melhor, perdão, 0 no x, vírgula, 25 no y, ou seja, a partir do último ponto, ele vai subir uma linha de 25 unidades. Aqui. Eu quero andar para a esquerda, arroba, vou fechar um retângulo, menos 120 no x, vírgula, 0 no eixo y. Aqui, traçou a minha linha. Quero descer agora para fechar esse retângulo, arroba 0 no eixo x, pois ele não vai se movimentar no eixo x, vírgula, menos 25 no eixo y. Dado um Enter, pronto, ele fechou o primeiro e último ponto. Eu quero sair e dando um Enter para que ele encerre. Uma forma eficiente de você trabalhar com a identificação de pontos na tela é utilizando o comando Snap. Então, o Snap ele pode ser acionado através desse comando aqui e ele permite que você, por exemplo, possa determinar aqui a medida com que o salto, ele chama de salto de objeto, existe dentro dessa tela. Então eu posso, por exemplo, colocar um salto de 5
Então, com isso, assim que eu acionar algum comando como line, verifique que, aí eu dei um enter aqui, ele pegou o último ponto que eu usei, mas verifique que ele vai pulando de 5 em 5. Se você quiser com que o snap salte de 30 em 30, é só você digitar o valor de 30 e ao acionar o comando line, ele vai, por exemplo, saltar de 30 em 30 dentro da sua área de desenho. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os saltos de objeto e avançar um pouco nesse assunto. Até lá!